Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Estamos lendo a carta aos Gálatas, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 3, e se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi por 619-9119-2421, Irmão Alex, beleza? A carta aos Gálatas é uma carta escrita para pagão, por gentil, né? E é importante você ler de forma linear para que você venha entender melhor o conteúdo dela, beleza? Então vamos lá, capítulo 3. Ó Gálatas, insensatos, são os gentil. Quem vos enfeitiçou? Ele faz uma pergunta. O Messias crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos, né? Já tinha ensinado a eles. Só isso quero saber de vós. Recebeste o Espírito, olha isso aqui é interessante, recebeste o Espírito pela prática da lei ou pela fé, mediante a pregação? Ele está fazendo uma pergunta. Então, nós somos justificados ou recebemos o Espírito do Eterno através da pregação, né? Através da mensagem e através da fé. Vamos continuar. Sois assim tão insensatos? Outra pergunta. A ponto de, depois de teres começado pelo Espírito, queres terminar na carne? Isso aqui é interessante, pessoal. A prática da lei, né? Prática, aí ele está falando aqui, começa pelo Espírito e queres terminar na carne, né? Por quê? Porque as obras da lei obras que vêm para o lado carnal, né? Tudo correlacionado à carne. Aí foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão, aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pela observância da lei ou pela obediência à fé? Né? Então aqui ele está chamando a atenção dos irmãos que eles foram justificados, eles receberam o Espírito do Eterno sem precisar, né, guardar ou praticar, né, as obras da lei. No caso ali a circuncisão, o que os falsos irmãos estavam querendo que eles praticassem, que os irmãos em Gálatas. E ele está chamando a atenção, fala, poxa, eu já ensinei vocês já receberam o Evangelho, já foram batizados, o Eterno faz milagre no meio de vós e vocês estão voltando para práticas, né? Alertando os irmãos para tomar cuidado, né, com os falsos irmãos, que vai chegar trazendo doutrinas que não vêm do Eterno. Como Abraão teve fé, aí ele vem trazer um argumento, né? Como Abraão teve fé no Criador, e isso lhe valeu ser declarado justo, assim ficai sabendo que os que creem que são verdadeiramente filhos de Abraão. E as Escrituras, prevendo que o Eterno justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão. Interessante, pessoal, toda vez que ele fala as Escrituras, ele está se relacionando à Torá, tá? É importante você entender isso. A Torá e os profetas. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem da fé, Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito, maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. Né? Essa passagem aqui, pessoal, ela se encontra em Deuteronômio. Né? Deuteronômio, deixa eu só confirmar aqui, Deuteronômio 27 e 26. Então lá tem várias coisas falando sobre maldito, aqueles que não obedeceram aos pais e os seus pais são malditos, aqueles que se relacionar com a mulher do seu pai é maldito. Então tem várias prescrições que os levitas falaram para o povo de Israel, né? Que eles tinham que praticar, eles tinham que obedecer, né? Além disso, que a lei não justifica ninguém diante do Eterno,
e de todo evidente que, já que pela fé que o justo viverá. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que pratica seus preceitos viverá por eles. O Messias nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio maldito em nosso favor. Pois está escrito, maldito todo aquele que for suspenso no maldeiro. Então, nessa relação lá dos malditos, tem vários tipos de dimensão de malditos, né? Isso sucedeu para que o Messias, as bênçãos de Abraão, chegassem às nações. Assim, pela fé, recebemos o Espírito prometido, pela fé. Interessante que essa fé aqui, pessoal, ela acaba se ligando com algo interessante. É o próprio Eterno que dá a fé. Depois nós vamos ver aqui. Irmãos, vou falar em termos humanos, embora de origem simplesmente humana. Um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. As Escrituras não diz e as descendência, como para significar muitos descendentes. Ele diz e a tua descendência, designando assim um só descendente, o Messias. Eis então o que penso, ele falando. Um testamento ratificado devidamente pelo Criador não pode ser anulado pela lei, que sobreveio 430 anos depois, pois assim a promessa ficaria sem efeito. Não, então ele está afirmando aqui que a promessa do Messias, para que as pessoas fossem justificadas pelo Eterno através da fé, veio 450 anos, 430 anos antes de Moisés, antes da lei vir, né? Então isso aqui ele está trazendo uma explicação para os irmãos, para que eles venham entender, né? De fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que o Eterno concedeu sua graça a Abraão. Está explicando. Então, para que a lei ela foi acrescentada em virtude das transgressões, até que viesse a descendência do qual foi feita a promessa, foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. Ora, não se existe mediador de um só, mas o Eterno é um só. Portanto, a lei seria contra as promessas do Criador? Ele está fazendo a pergunta, não faz sentido. Claro que não. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei. Mas as Escrituras pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé no Messias, se cumprissem as promessas em favor do que creem. Né? Interessante. A lei, ela foi bastante importante. O pessoal estava saindo da escravidão ali, era um tipo de constituição. Eles saíam, não tinha, o povo estava muita gente, né? E para colocar a ordem começou a colocar as leis, né? Para o pessoal poder praticar. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um educador que nos conduziu ao Messias, para que fôssemos justificados pela fé. Mas uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Interessante, ó, já não estamos na dependência desse educador. Por quê? Porque aqueles que realmente buscam, tem fé e recebe o Espírito prometido, ele tem essa lei gravada no coração, então ele não vai praticar as coisas que a lei proíbe, entendeu? Ele vai ser guiado pelo Eterno. É algo muito forte isso aqui. Com efeito, vós todos sois filhos do Eterno pela fé no Messias. Vós todos que fostes batizados, olha, no Messias, fostes revestidos dele. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só no Messias, sendo que o Messias sois então
descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então isso aqui é interessante, pessoal, né? Essa carta, pessoal, ela não está aqui dizendo que a lei foi revogada, não tá quer dizer nada disso. Ela só está mostrando, né, que aqui uma carta para gentil, né, que eles não eram obrigados a praticar as obras da lei. Por quê? Porque através do Eterno, do próprio Espírito, quando a gente é batizado com o Espírito do Eterno, nós somos guiados por Ele. É Ele que vai guiar as nossas vidas. Entendeu? Isso aqui é muito forte. Beleza? Então terminamos aqui o capítulo 3. Que o Altíssimo Eterno possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.